Olá, no vídeo de hoje a gente vai entrar no Xcode e vamos verificar os principais componentes e para que eles servem. Então, se você está começando como desenvolvedor Swift agora, ou você já desenvolve Swift, precisa construir um projeto e não tem certeza e não sabe quais os componentes você pode usar ou não sabe o que você pode fazer, as principais funções de cada um deles, veja esse vídeo até o fim. Eu vou abrir um projeto recente que eu tenho aqui. E já vou direto aqui no Main Storyboard, que é onde que a gente cria todas as telas. Ele está renderizando a tela. Isso aqui é toda a ligação das telas, são todas as telas que esse app tem. Então, para adicionar um novo componente, um novo campo, uma nova view controller, algumas coisas assim, alguns conceitos de repente para você não vai ser familiar agora, mas eu vou focar esse vídeo especificamente nos componentes, não vou falar do resto que tem por trás de desenvolvimento, toda a estrutura, como funciona as telas, como funciona a storyboard, como funciona tudo isso, tá? Eu vou focar simplesmente nos principais componentes e para que eles servem, ou para que eles podem ser melhor utilizados. Então, para adicionar um componente em alguma tela, tem esse maisinho aqui. Label, gente. Label é um dos mais comuns, né? Até o nome. Deixa eu botar um zoom numa tela aqui que a gente já pode aproveitar para mais campos. Vamos botar isso aqui mesmo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um label. Então, o label serve para quê? Para colocar um campo, representar alguma coisa na tela. Button é um botão para dar o evento clique, aqui, ó, nesse um botão que esteja dentro da parte da tela, qualquer botão. Segment Control. Ele serve para quê? É uma opção se você quer, por exemplo, colocar em uma tela para dizer se a pessoa quer, você vai estar pedindo uma informação para ela. Você gosta de desenvolver aplicativos? Sim, barra não. Aí você pode colocar essa opção aqui, esse segmento control, com 1 vai ser você escreve como sim e o 2 como não. É uma alternativa. Text é todo campo que tu vai ter uma entrada de texto. Por exemplo, esses aqui ele vai digitar o usuário e a senha. Então, todo campo que tiver uma entrada de texto, você pode usar esse campo text. Slider. Ele aumenta o tamanho, ele serve como se fosse um volume. Então, você consegue definir o início e o fim, por exemplo, de 0 a 10. E conforme a pessoa vai deslizando esse rótulozinho branco, você consegue personalizar o início e o fim, você consegue mover 0, 1, 2, 3 até o 10. Switch. Switch, por exemplo, para umas configurações onde você ativa ou não ativa. Nesse caso aqui eu estou usando, se eu quero que o login a esse app, ele mantém salvo, mantém conectado. Então ele vai botar um sim. Então eu usei esse componente aqui. Active Indicator View. Esse aqui ele serve para quê? Serve para te fazer as telas de aguarde. Enquanto está processando uma informação que demora muito tempo, você coloca uma mensagem de aguarde e você vai mostrar esse indicadorzinho aqui. Progress View, a mesma coisa, que é uma outra forma de aguarde, de indicador. Page Control. O Page Control, ele serve, por exemplo, numa tela de cadastro, como eu tenho essa daqui, ó, inclusão de cliente. Eu utilizo um Page Control que eu consigo colocar várias abas, várias telas dentro de uma só. E cada vez que eu clico em uma delas aqui, eu vou estar direcionando para outra tela específica. Nesse caso aqui, na inclusão de cliente, na aba endereço, eu tenho um outro Page Control, que daí eu tenho o quê? Eu tenho o endereço de entrega e o endereço de cobrança. Stepper. Se você tem uma configuração de número, por exemplo, de velocidade ou alguma coisa assim, ou qualquer outro campo cadastral que tenha a informação de número, e faz sentido você colocar um botãozinho de mais ou menos, para aumentar ou para diminuir esse número, essa frequência, essa hora, esse tempo, de acordo com o sentido da aplicação. Aqui são padrões de visualizações, eu costumo não usar esses campos, eu não vou falar, não gosto, eu só vou falar do que eu sei, do que eu uso, tá? Os que eu não sei, que não uso, nunca usei, não vou comentar porque eu não sei como funciona certo. Table View, esse é um dos mais utilizados.
Table View é uma tabela para exibir registros. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho várias Table Views. Aqui tem uma Table View, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, o que ele serve? Só que a Table View sozinha não serve para nada. Então, sempre que eu tenho uma Table View, eu vou ter uma Table View Cell, que é o quê? É uma célula da tabela, é como se fosse uma linha. Então, sempre que você tiver o componente Table View, você também vai ter pelo menos um Table View Cell, que é o quê? Que é a célula, é o que vai ter dentro daquele registro, o que vai ter cada linha daquela table. Image View. É a imagem, né? Aqui, por exemplo, por trás de tudo aqui, eu tenho um Image View, que eu tenho isso aqui é uma imagem. Essas corzinhas aqui é uma imagem que eu fiz e coloquei ali. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem. Eu tenho aqui, não, aqui eu tenho outro, que eu uso o Scroll View, outra coisa. É isso aí. Collection View não uso. Text View é um campo texto, só que maior, por exemplo, para um campo observação, que nem esse daqui, ó. Então eu uso um Text View. Scroll View, aonde que eu tenho o Scroll View? Em diversas telas eu uso o Scroll View, tá? Por exemplo, aqui em cima, ó, aqui eu tenho um Scroll View, nessa tela aqui. Por quê? Porque os campos, eles ultrapassam o limite do menor tamanho, do menor dispositivo iPhone. Então, eu preciso colocar um Scroll View para o usuário poder deslizar e poder ver todos os campos. O Scroll View ele vai na raiz, ele vai por trás de todos os componentes e os outros componentes, neste caso, Label e Edit Text, eles vão dentro, eles vão em cima. Então, quando a tela aumenta, o usuário pode fazer o efeito de scroll. Date Picker. Ele é um campo date, é um campo data, é um edit, mas com um campo data diretamente associado na tela. Eu sempre uso o campo edit, o text field, e depois eu crio ele em tempo de execução, na hora do desenvolvimento. Já tenho uns métodos padrões que fazem isso, fica muito mais fácil. Picker View. Picker View é uma lista. Eu também não uso diretamente ele na tela. Eu sempre uso o text field e em tempo de execução. Por exemplo, aqui, ó, esses campos aqui, ó, tipo mercado, tipo empresa, todos eles são um Picker View. Só que aqui na tela é um text field. Por quê? Porque quando que eu abro essa tela, eu vou lá e crio a classe instancio, eu crio esse objeto Picker View em tempo de execução e alimento ele. Esses campos aqui eu não uso. Esse aqui eu sei que eu já usei, é o Map Kit View. É para exibir o mapa, um pouquinho da view. O que é a view? Toda tela ela é uma view controller, certo? Dentro de uma view controller tem uma view. Então toda tela vai ter uma view. Container View nunca usei. Navigation Bar é essa telinha aqui em cima, é a telinha de navegação. Existe uma diferença entre a Navigation Bar e a Toolbar. Com a Navigation Bar, você consegue criar a hierarquia, consegue criar a estrutura de acessos entre uma tela e outra. Por exemplo, na minha tela principal, eu estou exibindo nota fiscal. Quando eu dou o clique em cima, quando eu pressiono em cima de um registro de uma nota, ele abre a tela de itens da nota. Essa opçãozinha aqui, ó, de voltar, é um Navigation Bar que faz. Se eu utilizar o toolbar, eu tenho que criar no braço, tenho que criar na mão essa informação aqui. Navigation Item é para você incluir um item dentro do Navigation Bar. Toolbar, então, ele é bem parecido com o Navigation Bar, só que ele é uma interação, ele não tem algumas coisas automáticas, tem que criar na mão. E você também consegue incluir um bar button item, que nem por exemplo aqui. Esse aqui é um toolbar. Por quê? Porque eu incluo na mão o botãozinho de voltar, eu incluo na mão a lupinha de pesquisa e eu incluo na mão, através de um bar button item, o botãozinho de avançar. E se eu quiser colocar um espaço entre eles fixo, eu uso o Fixed Space Bar Button Item. Search Bar é esse componente aqui, é o componente de pesquisa. Então, quando eu clico ele aqui, eu aciono ele e mostro ele. O menu eu não uso esses menus aqui, eu uso uma outra estrutura de menu que é tudo criado em tempo de execução. E a View Controller, então, ele é o quê? Isso aqui é uma view controller, aqui é um Navigate Controller, View Controller, View Controller. Toda View Controller, por trás dela tem uma view. E dentro da view que todos os componentes são adicionados. E tem Navigation Controller, tem Table View Controller, que já inclui uma view com uma table. E tem vários outros tipos aqui que não usa muito. O que eu mais uso, o que mais usa no dia a dia é o quê? O Table View Controller e propriamente a View Controller em si.
Tem outros aqui, ó, Page View, Host View, todos esses outros componentes aqui que eu não uso muito. Aqui são todos os componentes para pegar os eventos de arrastar, de pressionar em tela. Eu também não uso esses componentes em tela, eu crio eles quando preciso em tempo de execução. Os principais componentes que vocês mais vão usar em aplicações, em apps mais comuns é o que? Label, Button, Text Field, Switch, pode usar, Table View Cell, Image View, Scroll View, Text View, usa menos, mas também usa. Aí você pode escolher entre o Navigation Bar ou o Toolbar, View Controller e o próprio Table View Controller. A diferença entre o View Controller e o Table View Controller é o que? O View Controller, ele cria uma tela apenas com a View. E o Table View Controller, ele já cria uma tela com a View e com uma Table e uma célula dentro. Você já arrasta para a sua tela de uma vez só. No vídeo de hoje, o que eu queria mostrar para vocês é isso dali. É uma definição bem básica dos principais componentes disponíveis em Xcode e o que você mais ou menos usa, para que você consegue utilizar cada um deles. Com certeza, alguns componentes que eu mencionei, eles têm mais utilidade do que eu disse, mas eu quis focar só no principal, só no que é o mais básico. Se você sabe o funcionamento dele básico, depois a tua criatividade e a tua necessidade vai de você utilizar ele para onde for. É isso então e até o próximo vídeo.